Amigos verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Vejam vocês que gostam de saber o que está por trás da história que é contada nos jornais, às vezes a história que é contada nos livros oficiais, a história que é mostrada na TV, a história que é debatida nos botecos, não é? Que viram assuntos nas feiras, nos botecos, nas festas de aniversário, que são contadas e recontadas milhares, milhões de vezes, mas que não acrescentam um tantinho que seja de toda a verdade. Nem sempre quem conta é o culpado de não contar tudo. Não teve acesso, não é? Nem todo mundo tem acesso à verdadeira história. É preciso fontes confiáveis, não é? Fontes imbuídas em mostrar, em pesquisar e em mostrar o que realmente aconteceu. Você que gosta disso, mantenha esse canal ativo, turbine a verdadeira história. Likes, comentários, inscrições, o sininho, convite de amigos, de parentes, para a gente turbinar esse canal e manter ativo. Nós não temos a mínima intenção de ter lucro material com isso. O nosso lucro material seria um abraço, né? Se todos vocês pudessem nos abraçar, seria um lucro material. Mas é um ganho, nós temos o nosso lucro, sim, de saber que nós estamos dividindo com vocês a história verdadeira. A história que a gente procura pesquisar através de visitas locais, de coisas locais e também, lógico, de boas fontes, não é? Dos grandes escritores, dos grandes pesquisadores. Nós temos N histórias para contar sobre histórias não contadas, ou histórias não divulgadas, histórias não debatidas. Agora mesmo, odiernamente nós estamos escrevendo uma história que não está escrita. Ela já está em pequenos pedaços aqui e ali, mas não foi montada, que é a história atual do nosso país. Nós temos aí uma história que tem uma parte contada, uma parte escrita, uma parte mostrada e uma parte subterrânea. Uma parte que está escondida, uma parte que tem receio de ser publicada, receio de ser contada, receio de ser levada ao debate pelo povo que merece saber a história real do que está acontecendo no Brasil. Muita coisa não é contada e vocês veem e ouvem todo dia uma história mal contada. De todos os lados, mas principalmente do governo atual, né? Infelizmente, a história não está toda contada. Vai demorar. Esse tempo de demora, esse tempo de espera varia muito. Dependendo das mudanças que nós queremos e que vão acontecer, elas podem ser rápidas. Não uma caça às bruxas, não uma inquisição, mas uma demonstração. Uma mostra de que o povo merece respeito em saber o que realmente está acontecendo nos bastidores da política brasileira. O que é que acontece realmente no Palácio da Alvorada, no cartão corporativo, no Palácio Planalto, na Câmara Federal, no Senado Federal, nos governos e nas prefeituras. Né? Uma história que só aparece, só aflora para vocês, para mim, quando acontece uma burrice, não é?
como o tal do Zé Neto, cometeu uma burrice de mexer numa coisa que ele não deveria ter mexido. Os seus parceiros, os seus companheiros de dinheiro público das prefeituras eles devem estar assim, querendo dar um abraço de tamanduá nesse tal de Zé Neto. Então, odiernamente, estes são exemplos de história mal contada, ou história não contada, igual iceberg. E a história que nos mostram é a ponta do iceberg fora da água. A história que não nos contam, ou que não nos deixam debater, ou que não interessa a grandes ou pequenos grupos que nós saibamos, é aquela parte do iceberg está sob a água, embaixo da água. E normalmente é a maior parte. Nós falamos aqui do micro-ondas, uma coisa que não é debatida. O caso do rádio, da Marie Curie, também não foi debatido, não é? Então a história que nós dissemos, a história nem sempre é essa que é colocada nos livros, nem sempre é essa que é colocada nos jornais ou que a TV mostra. A história nem sempre é. Como eu disse, a história é escrita por quem vence. Então você não sabe o que o lado perdedor fez. Normalmente ele fez mal, né? Porque ele perdeu e ele fez mal. Será que foi só mal? E o outro que venceu, venceu realmente? Venceu para quem? Como venceu? Não, é colocada como se fosse, colocado nos livros aqui do Ocidente, por exemplo, quando a guerra é ganha pela Europa e pelo Ocidente, é colocado nos livros sempre bonito, sempre em forma de filme, sempre heróis. Quem mata um pode ser condenado à prisão perpétua ou à morte, depende de que país ele faça isso. E quem mata centenas, até milhares, recebe medalha de herói. Isso é possível num mundo civilizado? Receber medalhas por ter matado centenas de pessoas ou milhares de pessoas? A verdadeira história busca essas coisas. Então nós já debatemos sobre esses acontecimentos. Nós temos muitos outros a debater, a conversar com vocês aqui. Se vocês gostam, mantenham sempre a atenção ligada aqui à verdadeira história e vamos debater as coisas. Vou contar para vocês, por exemplo, como é que funciona a coisa em relação à matéria-prima do nosso país. Como é que você acha que se forma uma grande nação? Uma grande nação precisa de território, precisa de matéria-prima, de um Estado forte e de população. Certo? Um grande território sem um Estado forte vira terra de ninguém. Infelizmente, a África é um continente enorme. E até hoje, sem brincadeira, não quero desfazer das nações lá, mas ela ainda continua terra de ninguém. A Europa e o Ocidente, e a Ásia também, mostram suas atenções às riquezas da África. Diamante, ouro, lembra? Daquele tempo lá. Suas árvores, pessoas humanas transformadas em escravos, vieram de onde? Da África. Engraçado, e a África é o berço da civilização humana. Então, para se transformar numa nação, território, um Estado forte, quer dizer, um governo forte, democrático, povo para habitar, produzir, né, trabalhar, enfim, desenvolver esse país e matéria-prima. Nenhum país desenvolve sem ter matéria-prima, ou desenvolve tanto, né? Ou então ele tem que aplicar outra coisa, em tecnologia, por exemplo, para vender para os outros, para ter alguma coisa, uma moeda de troca, né? Como o Japão, por exemplo, o Japão é uma grande nação, mas não tem petróleo. O Japão não tem matéria-prima, mas tem tecnologia. Então, aproveitou isso aí e vende tecnologia. Nem todos têm essa sorte.
não é? Um dia, um caboclo saiu para andar nas selvas, nas matas do estado do Amapá, lá no norte. Caçando, pescando, enfim, explorando por lá. Gostava. E teve contato com um caboclo índio, né? Que o caboclo, na verdade, que a gente chama, principalmente na região norte, é a mistura do índio com branco. Por exemplo, o português com o índio dá um caboclo. É chamado caboclo, certo? Então, esse caboclo encontrou com o índio. E aproveitou, que é costume do indígena quando ele aceita, né? Andando de canoa com o índio, notou que ele usava uma pedra amarrada na proa da canoa. E essa pedra, uma pedra preta, servia de âncora. Onde eles paravam, no igarapé, por exemplo, ele tirava a pedra e jogava à margem do igarapé. O caboclo achou interessante, diferente aquela pedra, pediu ao índio uma parecida. E essa pedra chegou em Macapá. Outro mais esperto, de sobrenome Cruz, não tem nada a ver comigo, e achou ainda mais interessante a pedra e saiu com ela, mostrando até essa pedra chegar em laboratórios do Rio de Janeiro para análise. E descobriu-se que era manganês de alto teor de pureza. Para que serve o manganês, meus verdadeiros? O manganês misturado com carbono e ferro faz liga de aço, certo? A metalurgia usa muito isso. Provavelmente você tem alguma coisa na sua casa ou no seu carro que tem carbono, ferro e manganês. Só que aí, outro ainda mais esperto pegou aquela pedra e deu ali um trocado para esse Cruz, que transformou inclusive digamos, como é que a gente chamava? Numa loja de fotografia, sei lá, para tirar foto. Lembra? Tirava foto, pagava para tirar foto e tal, aniversário e tal. Ele fez um laboratório de fotografia. Viveu disso, foi o que ele ganhou. E o outro saiu, sabendo que era manganês, saiu através ou melhor, em busca de investimento para poder explorar o manganês lá num local chamado Serra do Navio, no Amapá, na selva do Amapá. E aí que vem como é que é o brasileiro. Não encontrou apoio. Eu ainda vou pesquisar para saber ainda mais sobre isso. Por que ele não teve realmente apoio? Ninguém quis financiar. E ele acabou indo aos Estados Unidos. Deixou aqui uma senhora respondendo por ele, dando cheque papagaio, tá? Deu cheque papagaio aqui, empurrando para frente as dívidas, mas lá imediatamente, ou seja, não demorou muito para ele ter contato com a Steel, Bethlehem Steel. Até hoje existe, gigante da metalurgia, gigante do aço, que imediatamente, lucro à vista, e formaram uma empresa chamada Indústria e Comércio de Minérios S.A., que come 51% estadunidense, 49% brasileiro, porque era o cara que tinha levado as minas, não posso dizer a mina, as minas, o tesouro de manganês nas mãos dos norte-americanos, dos estadunidenses. Pouco tempo depois, por contrato, passou a 51%, o grupo KM, ainda existe também no Rio de Janeiro, passou 51% nacional e 49% estadunidense. Mas aí já não tinha mais manganês nenhum. Quer dizer, ainda tem, mas não viável. São 50 anos, passaram 50 anos, criaram realmente uma grande indústria extratora de manganês lá em Serra do Navio, na selva, lá no interior
do Amapá. Fizeram 2 polos, um chamado Serra do Navio mesmo e outro chamado Vila Amazonas, a 194 quilômetros de linha férrea. Era o único acesso à Serra do Navio. O manganês escoava de Serra do Navio para a Vila Amazonas, no porto, no cais flutuante, que foi um dos primeiros do mundo, que acompanhava a maré do rio Amazonas, de um braço do rio Amazonas onde ficava o porto. Ou seja, os navios entravam no porto a qualquer hora do dia, tanto faz maré baixa quanto maré alta, porque o cais, o porto flutuava, né? Ele obedecia às enchentes ou aos vazantes. E aí 50 anos detonando montanhas em Serra do Navio, derrubando montanhas, derrubando árvores, poluindo, desgastou, fez uns buracos enormes. E o que aconteceu? Levaram esse minério para o deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Deve ter lá ainda até hoje, porque praticamente transferiram as minas do Amapá para o deserto de Nevada. Mas já todo triturado, todo lavadinho, tudo pronto para ir para siderurgia, para metalúrgica. Alguns navios levaram, me lembro de navios etíopes, alemães, buscando manganês lá no porto, no cais flutuante da ICOME. Mas grande parte foi vendido a preço de banana para os estadunidenses. Eu não sei onde se tem no Brasil reserva de manganês tão grande quanto as do Amapá, que foram praticamente levadas, doadas para os Estados Unidos. É assim que funciona. Assim que estão fazendo com o nióbio. O nióbio, um mineral de potencial altíssimo, caríssimo, nós estamos vendendo com pedra preta. Vende bruto, eles transformam lá e depois nos vende a indústria espacial, indústria de computação, ligas metálicas fortíssimas, com pouco, 1 tonelada de liga. Basta 100 gramas de nióbio para transformá-la em metal de alto poder de resistência à corrosão, a choque, resistente a choque mecânico e a choque térmico. Então assim foi o manganês. Os nossos carros provavelmente devem ter muito manganês vindo dos Estados Unidos e que foi daqui. Lá tinha, sim, 2 vilas, inclusive Serra do Navio, uma vila de primeiro mundo. Um grande hospital que foi considerado na época de o menor índice de mortalidade infantil do mundo, porque não morria criança. 0 mortes, porque o hospital era bem aparelhado, uma boa escola, as vilas todas asfaltadas, casas preparadas para o clima amazônico, o clima tropical, tropicalíssimo, diga-se de passagem. Não é? Mas é a mesma coisa que o Walt Disney visitar o Brasil e ir no morro lá, ver um negrinho, um negro, no bom sentido, né, um negrinho, dançando lá para ele na frente, ele passando a mão na cabeça, né, mostrando que o modo de vida americano era legal, né? Na verdade, ele veio só como embaixador para ver se a gente aceitava o modo de vida americano. Então, essas coisas bonitas que colocaram lá também, né? Era vida de primeiro mundo e tal. Mas, por outro lado, dia e noite, que a usina de beneficiamento de minério funcionava 24 horas, todo dia, 24 horas. Não tinha sossego, feriado, domingo, sábado. Eles tinham pressa de transferir isso. E assim mesmo levou 50 anos para eles acabarem. Certo? A pergunta é, verdadeiros, qual o outro lado da história, da verdadeira história, seria se alguém, o governo estadual, municipal, federal, tivesse dito Augusto Antunes, que era o cara da KM, né, que era o brasileiro que andava oferecendo as minas a todo mundo a troco de investimento? Se alguém tivesse dito, então, calma aí, nós vamos investir. Vamos, uma parte o Estado, uma parte a sua, pronto. Seria uma sociedade de economia mista, não é? Podia
fazer aí uma SA, Sociedade Anônima. Mas esse manganês ficaria aqui. Olha o lucro que ia dar. Nós iríamos vender o manganês a preço de mercado, a preço aplicado a qualquer produto de tal valor como o manganês tem até hoje na indústria siderúrgica. O que teria acontecido, verdadeiros, se o investimento tivesse sido nacional? Essa é a pergunta. Mas já de pronto, eu respondo para vocês. Nós teríamos muito lucro, teríamos ganho muito, teríamos investido mais no meio ambiente, a gente iria com mais calma, não com aquela velocidade estadunidense de explodir tudo, era diamante, sinto muito, dinamite dia e noite explodindo, dia e noite. Você vê uma serra pungente de vegetação, de repente aquela vegetação sumir e a montanha virar um plano. A montanha virar um plano. A gente iria com mais calma e a gente teria tido ganho, né? Dinheiro para investir em educação, saúde, saneamento, pavimentação de estradas, etc, etc. Melhoria, inclusive, né? Da região norte, porque o dinheiro teria sido investido lá. Mas o lucro foi todo lá mais para cima, para o hemisfério norte, Estados Unidos. Essa é a pergunta, verdadeiros? Mas vejam mais assuntos e vejam mais sobre Serra do Navio, que eu contei para vocês. É um modo de operar do mercado financeiro. É um modo de operar do lucro. Às vezes, a verdadeira história nunca é contada, sempre é contada como filme. Essa história que eu contei para vocês, ela é contada como um filme. Que beleza! Investimento, relacionamento internacional, Estados Unidos e Brasil. Olha só que grande coisa fizeram. Sim, fizeram uma grande coisa, sim, para os Estados Unidos, para os estadunidenses. E também, lógico, para o dono da KM, né? Ele ficou rico. Ele. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Tragam mais assuntos, tragam assuntos para nós e tragam gente também, escrevam mais pessoas aí para a gente turbinar o canal A Verdadeira História. Eu conto com vocês na próxima quarta-feira. Espero que tenham gostado realmente. Certo? Deem likes. Até a próxima.